E aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou fazer o review do urso Bodovar, da Wave Rising Suns, da coleção Mythic Legions, dos Four Horsemen Studios. A figura vem nessa caixa Mythic Legions, tipo dos cavalos, só que um pouco mais larga. Nessa lateral tem o símbolo da legião do Nobre Urso. O Bodovar só podia ser dessa legião mesmo. Atrás tem essa ilustração maneiríssima do Atlas, o Conquistador, dando um rolê no Bodovar pelas redondezas de Bjorngar. Nessa outra lateral tem uma arte da figura e embaixo tem a história do Bodovar. Nos dias que antecederam a marcha da Casa do Nobre Urso das frias terras de Bjorngar, rumo à inevitável guerra, Atlas, o Conquistador, retornou ao lar que outrora compartilhara com sua esposa, Risha. Caminhando até a árvore sob a qual havia sepultado seu corpo, a árvore cuja profanação por saqueadores orcs levara Atlas a empunhar suas espadas novamente, o bárbaro foi recebido por uma visão inesperada. Um urso gigantesco estava sentado junto aos restos carbonizados da árvore, a cabeça baixa e os olhos fechados, como se estivesse em silenciosa oração. Temendo alarmar o urso, Atlas recuou silenciosamente, mas o urso abriu os olhos e olhou em sua direção. Atlas sentiu o ar lhe faltar. Viu os olhos de sua esposa refletidos no olhar daquela besta, e o rei bárbaro já soube que, de alguma forma, sua esposa enviara aquela criatura para o seu lado em sua hora mais desesperada. Juntos, homem e besta deixaram o bosque de Risha, e Atlas, o Conquistador, cavalgou em Bodovar, em direção à maior batalha que o reino de Mythos já vira. Então o Bodovar foi enviado pela esposa do Atlas, o Conquistador. E aí, bora ver a figura? Tá aí pessoal, a figura do Bodovar, fora da caixa. A figura mede uns 16 centímetros de altura, isso ele de 4. O cara, figura alucinante, pô, ele é muito real, ele tá demais. Vamos ver ele de perto. Olha só o detalhe da escultura dos pelos, muito bem feito. Uma coisa que eu gostei na pintura é que aqui em cima tem um marrom mais claro e que gradualmente vai escurecendo aqui nas patas para um marrom mais escuro. Isso ficou muito bom, bem natural. As patas, tem um brilho nas unhas, muito bem feitas. Tá aí a cara do urso, muito bom. Aqui o nariz dele está muito bem feito. Tem um detalhe que o nariz dele tem uma tinta um pouco mais brilhante, assim como os olhos. Isso dá um realismo. A expressão dele está muito boa. Tem uma outra versão desse urso que é um urso branco, estilo urso polar. O biotipo desse urso está muito mais para um urso pardo, que tem uma cabeça grande, do que um urso polar, que tem uma cabeça e um corpo mais esguio, parece ter uma cabeça mais fina. Esse modelo aqui de urso tem mais a ver com o urso pardo mesmo, urso marrom. E vamos ver os detalhes dele, cara. Vamos ver a sela está maneiríssima. Tem vários forros debaixo da sela, como se tivessem vários coros diferentes. Muito legal, muito bem feito. Ele tem esse cabresto aqui que vem no pescoço dele, né, com essa rédea, uma corrente legal, corrente maneira, mas eu achei um pouco brilhante. Ela poderia ser um pouquinho mais fosca para ficar um pouco mais realista. Tem mais que tem aqui na cela, o assento da cela parece que tem um forro, um estofado, uns relitezinhos prateados, e eu achei esse estofado muito legal. Aqui atrás tem essa lona amarrada com essa corda que está muito bem feito também. Todos os detalhes da cela estão bem legais. Desse lado de cá, esse detalhe da corda aqui enrolada está muito legal também. Muito maneiro, tem uma bolsa. Aqui tem um suporte para colocar a arma. E o que vem de acessório
essa cabeça com esse pescoço para quando ele estiver em pé. Tem esse pescoço aqui mais curvado, como se ele estivesse olhando para baixo. E tem essa cabeça extra com a boca aberta, que está espetacular. Olha só dentro dessa boca. Tem essa tinta mais brilhante. E isso deu um efeito molhado da saliva. Ficou muito bom. Dá para ver a goela. Olha os detalhes do céu da boca. Tá assim, muito caprichado. Os dentes. E uma coisa que eu reparei que tá assim, muito realista também é essa parte do lábio, tanto de baixo quanto de cima aqui, meio arrebitado para cima, muito bem feito. A língua, o nariz também está meio empinado assim, então realmente eles capricharam muito nas cabeças. Essa cabeça que sai daqui, dá para usar tanto uma quanto outra. Quando ele estiver em pé, aqui tem uma dupla ball peg e tem esse par de mãos extras que parecem estar assim com as garras mais aguçadas. Isso para fazer uma pose, o urso dando uma patada. Também tem aqui os detalhes da sola, das patas. Tá um espetáculo. Muito bem feito. Tem que tomar cuidado com as unhas, porque ele é muito pesado, então se ele cair sobre as unhas pode quebrar. Tem uma diferença aqui entre as patas. Essa mão aqui que dá a patada, ela tem esse formato. E essa outra aqui que pisa no chão, tem esse outro formato, como se fosse um chinelo. Então elas têm essa diferença. Uma como se ela estivesse em pé, né? E essa daqui como se ela estivesse pisando no chão. Então elas têm essa diferença aqui no encaixe. Aqui é legal reparar aqui no cabresto dele, que segura aqui no pescoço, tem uns anéis, então ela é solta, ela se mexe assim. Tá muito bem feito esse detalhe. Aí o urso com a cabeça, com a boca aberta. Aqui a sela tem esse detalhe de couro que segura a sela, está muito bem feito, né? Essa textura de couro. Ela sai bem fácil. Tirar a sela. Para tirar a sela tem que tirar o cabresto também. E agora a gente pode dar uma olhada nas articulações. Tem essa segunda parte, que encaixa aquele ball peg aqui. Essa dupla ball peg aqui vai aqui na cabeça. Então ele tem uma dupla ball peg aqui e outra aqui. Duas camadas flexíveis. Coloca essas duas partes aqui, essas duas camadas. Encaixa essa parte e agora encaixa essa ball peg aqui nesse encaixe da cabeça. As articulações tem essa ball peg e essa, ele olha para baixo, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro, tem esse movimento total do pescoço, a pata roda tudo, né? Ele dá os 360 graus aqui, as duas patas abrem para as laterais, aqui no cotovelo dele dobra quase 90 graus, aqui no cotovelo dele roda e a pata tem tudo para cima, para baixo e roda aqui. Aqui na cintura tem um corte, tem um pouco de movimento aqui para cima e para baixo e mexe para as laterais. As patas traseiras são ball pegs, que nem na frente, é tipo dos cavalos. Abre um pouco para as laterais. A perna dele
vem tudo para trás, não dá a volta completa, por causa dessa parte aqui. O joelho do urso dobra pouco, mas dobra. Aqui nas patas traseiras, o joelho roda, as articulações são dentadas, aqui o pé dele, que nem a mão, dobra aqui, desce aqui, ele inclina também o pé e também roda. Por último, o rabo, tem aqui uma pequena ball peg, vem até aqui e roda. Essas são as articulações do nosso urso pardo gigante de mitos. Então, pessoal, tá aí o Bodovar em pé, a figura é massiva, gigante. Tô vendo que ele é maior do que o Troll. Essa régua tem 30 centímetros, ele mede aproximadamente uns 31 ou 32 centímetros de altura. A figura é gigantesca e ele tá aí com a mão trocada também, que é a mão da patada. Então tá aí, ó, a mão dele, para ver que tá com as unhas mais proeminentes. Tá aí o pescoção dele, que é mais curvado, para ele olhar para baixo. E ele tá dando o seu rugido, ou sei lá como é que é o nome do barulho que o urso faz. Maneiríssimo. Esse é o diorama que vem na caixa, que é igual o visual do background da ilustração de trás da caixa. Hora da comparação. Tá aí o Bodovar, junto com o Atlas, o Conquistador, que é o cara que vai montar nele. Daí a diferença de altura do urso para uma figura do tamanho regular de um humano da coleção Mythic Legends. Daí a diferença do tamanho do urso para um ogro. Esse é o Boltor the Tower. Esse é o Aracagor. Quem diria, ele ficou pequeno perto dessa figura. Esse é o Troll da Floresta. Eu nunca imaginei que eles fossem lançar uma figura mais alta do que um Troll. Esse urso está mesmo incrível. E agora, pessoal, vou fazer a comparação do Bodovar nas quatro patas com o Atlas na montaria. Detalhe que eu posso colocar essa espada do Atlas aqui nesse suporte. Comparando aqui o Bodovar com o Boreals, realmente na proporção esse urso é gigante. Esse aqui é o Whitebone com o Varnox da Savage Crucible na montaria. Bom, gigante por gigante, esse é um lobo e ele é giga, mega comparado com o urso. Geralmente um lobo é bem menor do que um urso. Mas não tem essa, esse é o mundo da fantasia, espada e magia, então vale tudo. Tá irado essas figuras juntas. E aí você vê no detalhe que o Whitebone também tem uma rédea de corrente, só que a corrente é preta, fica bem mais interessante. O Bodovar tem essa corrente brilhante e fica menos realista. Agora o Atlas e o Bodovar estão juntos com os parceiros de Legião do Nobre Urso, o Brod e a Nive. As figuras ficaram iradas juntas e recomendo a figura. O Bodovar é uma figura fantástica e essencial na Legião dos Bárbaros. E se prepara, faz um espaço, separa um lugar, que a figura é enorme. Beleza? E é isso. Se amarrou no review? Dá um like para dar uma força no canal. Tamo junto e até a próxima!